bom dia a todos. A gente vai dar hoje continuidade às chamadas integrais impróprias. Olhando a nossa língua portuguesa, imprópria, negação de, própria, seria o que então? Seríamos negar uma integral própria ou uma integral definida. Mas de que maneira estamos negando isso? A ideia básica é que até agora a gente calculou integrais com funções bem definidas. Entendendo? Ao dizermos que a integral de A até B de f de x de x, isso aqui significa dizer que vai ser a função g aplicada em B menos a função g aplicada em A, onde a derivada de g nada mais é do que a nossa função f, isto é, g é uma primitiva da função f. Então, essa escrita só faz sentido se a função estiver bem definida. Tá certo? Se houver restrições ao meu domínio, ou A ou B ser menos infinito ou mais infinito, ou ambos, essa integral passa a ser imprópria. Por quê? Vamos supor que o B seja infinito. O que é o G do infinito? O que é o infinito? Ora, infinito a priori é sem fim, mas dentro do contexto pode ser aquilo que a gente não atinge. Então a gente fez, no encontro passado, algumas aplicações onde um dos limites de integração era infinito. Por exemplo, calcular a integral de 0 até mais infinito de A vezes E elevado a menos AX dx. A gente vai já calcular. Essa integral ela é imprópria pelo simples motivo do infinito não ser um número, ser um sim. Tá certo? Agora, olhando só para a função A vezes E elevado a menos AX. Temos alguma restrição no domínio? Não. Mas já essa outra função, por exemplo, 1 sobre 1 menos x, 1 sobre 1 menos x, nós temos. A minha função f de x igual a 1 sobre 1 menos x está definida para qual valor? Ou para qual valores? Como eu falando, ela não está definida para quem? Eps, olha de novo. Está mais simples. Ela não está definida para quem? Para 1, tá certo? Então x tem que ser diferente de 1. O cérebro de vocês, a gente fala um pouco sobre o cérebro, o que é que processou? Já estamos tão saturados com 1 menos x ao quadrado e 1 menos x ao quadrado que foi direto nele. Mas cuidado, ó, é só 1 menos x. Então a função não está definida para 1. Beleza. Então se eu quisesse calcular a integral então, que vai de 1, por exemplo, até E, dessa nossa função. Então significa dizer que eu vou encontrar uma primitiva, vou aplicá-la em E, sem restrições, mas quando eu for aplicar em 1, eu estou sabendo que esse número 1 está fora do meu domínio. E aí? Como é que a gente procede para resolver? Então a ideia prática é a mesma que a gente fez em relação ao infinito. Trocamos o infinito por uma letra, como se essa letra fosse de fato um número. Aplicamos então o teorema fundamental do cálculo. Depois que a gente aplicar o teorema fundamental do cálculo, vai ficar em função dessa letra. Ora, mas qual foi o contexto da letra? Ela substitui o infinito. Então, depois a gente calcula o limite quando ela vai para o infinito. Vai ser o mesmo processo aqui. Vamos trocar o 1 por um número. E depois vamos calcular o limite quando esse número, quando essa letra, tende para o número 1. Só que aqui vamos ter um pequeno diferencial. Vai se aproximar pela direita ou vai se aproximar pela esquerda? Então vamos começar a resolver esse tipo de função, como a gente começou a argumentar no encontro passado. Isso aqui está atrelado a funções de probabilidades. Tá certo? Então esse tipo de funçãozinha, função exponencial, também ela é muito utilizada lá na estatística. Então vamos pegar aqui, vamos chamar esse exemplo aqui de exemplo 1, e esse outro aqui vai ser o exemplo 2. Então como é que a gente calcula essas integrais? Então a ideia básica é, no exemplo 1, nós vamos trocar o infinito por uma letra. Vamos trocar aqui por uma letra. Vamos chamar essa letra de J. Pode ser K? Pode. Pode ser B? Pode. Pode ser A? Não pode. Por quê? Para não confundir com esse A que aqui se encontra. Então qualquer letra pode, gente.
Posso imaginar o A maiúsculo? Pode, tudo pode, nem tudo convém. Cuidado só com o cérebro no processo. Então a gente trocou pelo J. E agora? Agora nós vamos fazer o J, após os nossos cálculos, tender para o mais definido. Está claro isso? Ou seja, de acordo com o teorema fundamental do cálculo, a ideia básica é que nós vamos encontrar uma primitiva para essa função, vamos chamá-la de g, e essa função g vai ser aplicada tanto no limitante superior, no caso j, quanto no limitante inferior, 0, e depois a gente faz a diferença. Está claro isso? Se a gente for reparar, é uma extensão natural das ideias. Calculamos a integral indefinida, aplicamos o limite de integração e depois calculamos o limite propriamente dito. Está claro até aqui? E quem é g? Ora, g é simplesmente a primitiva. Isto é, uma primitiva, para que fala com a constante, é simplesmente a integral de a vezes e elevado a menos ax dx. Ora, o a é constante, vai para fora da integral, fica a. E quem é a integral de e elevado a menos ax? Assim, faltou só uma pequena suposiçãozinha aqui, gente. Só um detalhe, se eu quiser associar essa função às funções estatísticas, o a é maior do que zero. Ok? Se a gente quiser fazer uma atrelação às funções lá da estatística, vamos restringir que o a é maior do que zero. Ok? Bom, então primeiro, o a foi para fora. Quem é a integral de e elevado a menos ax? Se fosse a derivada, ficaria como? Ficaria multiplicando. Qual é o a contrário de multiplicar? Dividir. Então fica a vezes 1 sobre menos a, que é a integral de e elevado a kx, ou e elevado a alguma coisa vezes x, sendo só alguma coisa constante, é 1 sobre esta coisa, então fica 1 sobre menos a, vezes e elevado a menos ax. Está claro isso? Se você fosse derivar, ficaria exponencial, aplicada a menos ax, multiplicando menos a. Mas como estamos integrando, e a integração, até o presente momento, é a antiderivada, então fica o a contrário disso. Tá certo? Ou seja, ficamos então com menos e elevado a menos ax, mais a constantezinha. Escreva aí para só substituir e calcular o limite. Bom, chegamos nisso daqui. O que é que a gente faz agora? Calcularemos g de j, calcularemos g de zero e faremos a diferença. Reparem que ao fazer a diferença, automaticamente quem desaparece? A constante. Tá certo? Então vamos lá. G de j fica menos e elevado a menos jx. Concordam comigo? G de zero. G de zero fica e elevado a zero, que dá 1. Fica então menos 1. Está claro, gente? G de zero é menos 1. Com esse menos, ficamos com mais. Então nós vamos calcular o limite quando j tende para zero de g de j menos g de zero. Como g de zero é menos 1, menos com menos fica mais, então nós temos 1 menos e elevado a menos aj. É isso? Oh, perdão, que ok? E elevado a menos aj. Limite da diferença é a diferença dos limites. Lembrar que e elevado a menos aj, podemos imaginá-lo como sendo 1 sobre e elevado a aj. Quando a gente faz a hipótese de que o a é positivo, quando j tende para o infinito, infinito vezes algo que é positivo ainda é infinito. O inverso de algo que é muito grande ou extremamente grande é algo extremamente pequeno. Conclusão. Quando j tende para o infinito e sendo a positivo, essa expressão tende para zero. E o menos zero, 1. Isso porque aquela nossa função, que a gente falou há pouco tempo, está atrelada à estatística. Está atrelada, por exemplo, a uma função densidade e probabilidade. E qual é um evento certo? Qual a probabilidade de um evento certo acontecer? Por exemplo, imaginando um dado de 6 faces, viciado ou não, numerado de 1 até 6, ao lançar, qual é a probabilidade da face ser menor do que 7? Ao lançarmos uma moeda
não enviesada. Qual a probabilidade da cara ou coroa? É um evento certo. Tá certo? Foi o que a gente fez. Evento certo. Alguma pergunta até aí nesse exemplo 1? Alguma dúvida nesse exemplo 1? Não, né? Bom. Vamos aproveitar logo a gravação, vamos fazer logo o exemplo de número 2. A gente nota, nesse segundo exemplo, que o número 1 não pertence ao domínio. Não é isso? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai, assim como no exemplo anterior, tirar aquilo que nos impossibilita do cálculo direto. Certo? Vamos retirar aquilo que nos impossibilita o cálculo direto. No nosso caso aqui, quem é que nos impede de fazer um cálculo direto? O número 1. Então, eu vou trocar 1 por uma letra. Por exemplo, M. Certo? Por exemplo, M. Então, nós vamos agora calcular o limite quando M tende para 1. Até aí, está clara a ideia? Se a gente tinha infinito, trocava uma letra por infinito e depois fazia a letra tender para o infinito. Só que o infinito, ele está lá no oriente, ou lá no horizonte, bem distante. Tá certo? Mas o 1, ele está próximo. Se ele está próximo, a pergunta natural que surge é: estamos tendendo para o número 1 pela direita ou estamos tendendo para o número 1 pela esquerda? É o que nós chamamos de limites laterais. O infinito e o menos infinito não faz sentido ir depois do infinito. O infinito já é sem fim. Mas o 1 já faz sentido sim. Estamos aproximando dele para a direita ou pela esquerda? Bom, vamos pensar. O meu nome de integração está sendo aqui de 1 até E. Só que no número 1 nós temos a chamada bolinha aberta. Por quê a bolinha aberta no número 1? Porque ele não pertence ao domínio. Então, se eu estou nesse intervalo aqui, só podemos aproximar do número 1 por valores maiores ou menores do que ele? Maiores do que ele. Então, é o limite quando M tende para 1 pela direita. Está claro isso? E a esquerda? Eu nem sei como é que está do lado esquerdo. A função foi falada aqui do lado esquerdo? Não. Aquilo que não foi falado ou é irrelevante ou não tem necessidade para o cálculo. Isso se trata de aplicações práticas. Então, só podemos, nesse caso, nos aproximar do número 1 por valores maiores do que 1. Por quê? Porque ele seria o menor valor do intervalo, se a função estivesse bem definida. Se ele é o menor valor do intervalo, como é que eu posso me aproximar por valores menores do que ele? Idem. Já vamos pegar um exemplo onde o limitante superior não pertence ao domínio. E aí? Ele só podemos nos aproximar dele por valores menores do que ele, já que ele é o maior valor do domínio. Está claro isso? Ou o maior valor naquele intervalo, naquele momento. Bom, então o que é que vai ser? Vai ser o limite quando M tende para 1 pela direita. Aí vamos encontrar a primitiva. Para não confundir com aquela G, vamos chamar isso aqui de H. Vai ficar H aplicado em E menos H aplicado em M. Tá certo? Onde quem é H? H é a integral indefinida. Então, H de x é a nossa integral indefinida. Lembrar, 1 sobre 1 menos x, nós já temos uma tabelazinha que é a integral de ax mais b elevado a n. No caso do n ser menos 1, a integral de ax mais b elevado a menos 1 fica 1 sobre a vezes o ln do módulo de ax mais b. Quem é que faz o papel de a? É o coeficiente de x. Quem é o coeficiente de x nesse caso? Menos 1. Então isso aqui vai ser 1 sobre menos 1. Lembrando, integral de ax mais b elevado a n. No caso particular do n ser menos 1, fica 1 sobre a. Isto é, 1 sobre o coeficiente de x. No caso, menos 1. Vezes o ln do módulo de 1 menos x. Não esquecer dela. Ajeitando, é simplesmente menos o ln do módulo de 1 menos x. Por favor, escrevam e olhem se tem alguma dúvida. Então, nós utilizamos aqui, para esta integral, o seguinte resultado. A integral de ax mais b elevado a n será, ora, no caso particular do n diferente de menos 1, 1 sobre a ax mais b elevado a n mais 1 sobre n mais 1. No caso do n igual a menos 1, 1 sobre a ln do módulo de ax mais b. Não esquecendo
da nossa constante. Lembrando, qual foi a estratégia utilizada? Tem composição? Tem. Muito de variável. Como? Pega a expressão de dentro e chama de uma nova. Então, se eu chamar ax mais b de u, a gente vai ver que a derivada de u em relação a x vai ser igual a a. Conclusão, du será a dx, ou dx igual a 1 sobre a du. Por isso que nós temos 1 sobre a do lado de fora. Está claro? Então, de novo, não decorem. Entendam as 5 integrais básicas que nós temos, porque as outras são manipulações. Ok? Bom, está claro então o motivo disso daqui? Beleza. O que é que nós vamos fazer? Vamos calcular então o limite quando m tende para 1 pela direita da nossa função h. Mas quem é h? É isso daqui. Então vai ser h aplicado em E menos h aplicado em m. Então, esse menos com esse menos vai ficar mais, então nós vamos ter o ln do módulo de 1 menos m menos o ln do módulo de 1 menos e. Está claro, gente? Quanto é o ln de 1 menos e? Não sei. Sei que é uma constante. Confere? O e é 2,7, 1 menos 2,7 dá menos 1,7 em módulo, enfim. Isso aqui é uma constante. Mas o que nos interessa é o seguinte resultado. Quando m tende para 1, 1 menos 1 dá quanto? 0. E o ln de algo que tende para 0 vai para onde? Lembrando do gráfico da função logarítmica, primeiro semestre, né? O gráfico é isso daqui, ó. Quando a variável tende para o infinito, o limite vai para o infinito. E quando a variável tende para 0, por valores maiores do que 0, olha o módulo, a expressão vai para menos infinito. Então essa mocinha aqui tende para menos infinito. Menos infinito menos uma constante, isso daqui vai para menos infinito. Conclusão. Essa integral é o que nós chamamos de uma integral divergente. Tá certo? Por que divergente? Porque a resposta ou é mais ou menos infinito. E o que é o infinito? É um símbolo. Então, o que é isso aqui? Pode ser menos 1 bilhão, pode ser menos 8. Se a gente imaginar um certo inseto que vive no máximo 7 dias, pode ser menos 24, tá certo? Se a gente for imaginar profundidades, assim vai. Então, essa integral, ela acabou divergindo. Perguntas? Não? Então, a gente vai, agora, refazer uma demonstração que no dia que ela foi feita, a gente argumentou que tinha uma falha, mas aquela falha ia ser omitida por conta da nossa margem de erro ser ínfima. Mas que essa falha existia. Então a gente vai retornar para ela agora. Quando a gente fecha aqui a gravação para vocês copiarem, a gente vai novamente deduzir a área de uma esfera. Então aproveitem para relembrar qual é a fórmula da área de uma superfície em revolução. Então vamos lá. De novo. Precisa memorizar fórmulas? Se sua cabeça for boa para memorizar, memorize. Se não, entenda de onde ela vem. Área. A ideia básica que a gente pegou aqui foi rotacionar em torno do eixo X. Então a gente pegava uma figura qualquer e gerava um cilindro. Então quando a gente está olhando para a área, na verdade estamos olhando para a área lateral do cilindro. E qual é a lateral do cilindro? 2πr H. Só que no nosso caso, enquanto R fazia correspondência com a nossa função, o nosso H, que a gente viu, a melhor aproximação, ou o melhor refino que nós tínhamos, era via comprimento de ar. Então, a área, 2πrh. Tá certo? Então fica 2π, como estamos integrando, integral de A até B, de f de x, e essa mocinha aqui, lembrando, ela é obtida do nosso comprimento de ar. Aliás, dica de passagem, essa expressãozinha aqui foi o que a gente viu como deflexão da viga, que foi a nossa motivação para os técnicos de integração. Então, vamos lá. Queremos deduzir a área de uma esfera via integração. Logo, estamos falando de rotação. Então, vamos escolher um eixo. Como a gente está fixando a área em função do x, então o eixo de rotação vai ser o eixo do x. Beleza. Mas como é que a gente obtém uma esfera via rotação?
Como é que a gente obtém um cilindro? Ora, o cilindro circular reto é a rotação de um retângulo em torno de um dos seus lados. O cone circular reto é a rotação de um triângulo retângulo em torno de seus catetos. E a esfera? Beleza. Então seria essa mocinha rotacionada em torno do seu diâmetro. Em torno de um diâmetro. Como queremos fazer rotação em torno do eixo X, vamos arbitrar que o diâmetro esteja sobre o eixo do X. Está claro isso? Eu não vou escrever muitos detalhes, porque esses detalhes já foram feitos no dia que a gente deduziu essa forma. Tá bom? Bom, só que acontece que eu vou fazer, não sei se a gente considerou lá simetrias ou não. Aqui, como eu estou meio cansadinho hoje, vou trabalhar com simetria. Cansado uma obra. Eu também mais esforço mesmo. Né? Como assim? Eu vou imaginar que o eixo dos y coincidam com a origem. Tá certo? Sim, daí. Basta que a gente calcule, então, esta região, tá certo? E o resultado final seja o quê? Multiplicado por 2. Está claro isso? Beleza. Mas é de onde até onde? Bom, vamos supor, então, que o raio da esfera seja R. Então, nós vamos integrar de 0 até R. Tá ok? Ora, qual é a equação da circunferência? A equação da circunferência é x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual a r ao quadrado. Mas notem, pelas nossas restrições, o nosso y, neste caso, vai ser maior ou igual a 0. Concordam comigo? Maior ou igual a 0. O x do centro e o y do centro coincidem. É a própria origem. Então, essa nossa equação é dada por x2 mais y2 igual a r2. Lembrando, y maior ou igual a 0. Está claro até aqui? Bem, eu não me recordo se, no dia em questão, a gente isolou a variável y para fazer a derivação. Não recordo. Como eu não recordo, eu vou ficar livre para pensar mais e melhor hoje. Não é mais melhor não, mais e melhor. Como assim mais e melhor? Vou tentar otimizar a minha escrita. Como assim? A gente vai precisar derivar. Concordam comigo? Mas a gente está dizendo que precisa derivar explicitamente? Não. Então eu vou optar por derivar implicitamente. Tá certo? É uma opção minha. Então, derivando, já que nós precisamos do y nessa expressão, então, derivando implicitamente em relação à variável x, note, derivação implícita. Já vamos gerar uma integral imprópria, limites, então o conteúdo todo, certo? Vamos ficar. Derivada da soma, soma das derivadas. Derivada de x ao quadrado, 2x. Mais derivada de y ao quadrado. Derivada de y ao quadrado. Deriva normalmente, gente. 2y. Só que tem o detalhe. Y aqui é função de x. Então fica vezes y'. E a derivada constante vale 0. Conclusão. Quem é y'? Lembrando, y' ou f' de x. Y ou f' de x, jogando essa mocinha para o outro lado, fica menos 2x. Simplificando e depois dividindo, ficamos com menos x sobre y. Confere até aí? Menos x sobre y. Tem restrição, gente? Tem restrição? Tem. O y tem que ser diferente de 0. Mas, por hipótese, o y é maior ou igual a 0. Então, a gente nota que surge uma restrição. Então, essa integral, qual é a integral? Vamos lá ajeitar. Logo, a nossa área será, que é dada por 2π, vezes a integral de 0 até r, integral de 0 até r, daquela expressãozinha, f de x vezes raiz quadrada de 1 mais
f' de x ao quadrado de x, ela vai ter uma restrição. Onde? No zero. Por quê? Porque ao escrevermos dessa maneira, a nossa derivada não está definida no zero. Está claro isso? Não está definida no zero. Então vamos lá. Essa integral então, vai ser 2π vezes. Vamos trocar esse nosso zero antes de fazermos as manipulações, porque a gente está vendo que tem restrições, tá certo? Vai ser f de x, caso do espaço, vezes essa raiz quadrada, tá certo? Aí nós vamos trocar o zero por um alguém, por exemplo, p, e depois vamos calcular o limite quando p tende para zero pela direita. Está claro isso, gente? Eu sei que tem restrição. De repente, as manipulações podem até tirar essa nossa restrição, mas a priori ela existe. Está claro isso? As manipulações que a gente ainda vai fazer, lembrando que está faltando só escrever essa mocinha aqui de cima, as manipulações que a gente vai fazer, a gente pode até não precisar desse nosso P. Posso até, eventualmente, fazer cortes. Mas eu estou observando que nós temos uma restrição. Está claro isso? Quando a gente está fazendo aqui a nossa integral? Escreva, por favor. Pois bem, eu só volto na gravação, porque nos esqueci só de colocar aqui 2 por conta da simetria. Certo? Vamos preparar a nossa integral indefinida. Ora, qual é a integral indefinida que nós temos? A integral de f de x que multiplica a raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Lembrar que f de x é a mesma coisa que y, tá ok? Lembrar que f de x é a mesma coisa que y. Já que nós optamos por derivar implicitamente, então vamos deixar ainda f de x implícita. Como assim? Vamos manter o y, que é o nosso mesmo f de x, vezes a raiz quadrada de 1 mais. Se quem é o y1 é menos x sobre y. Como está ao quadrado, todo número real negativo ou não, ao quadrado fica o quê? Positivo. Então ficamos com 1 mais x2 sobre y2. Está claro, gente? Isso é claro? Pois bem. Repare que aqui dentro podemos fazer a seguinte manipulação. 1 mais x2 sobre y2 é y2 mais x2 sobre y2. Claro? 1 mais x2 sobre y2 fica y ao quadrado mais x ao quadrado dividido por y ao quadrado. Ora, mas quem é y ao quadrado mais x ao quadrado? R ao quadrado. Então ficamos com r ao quadrado dividido por y ao quadrado. Ora, estamos trabalhando no quadrante tudo positivo. Raiz do quociente é o quociente das raízes. Mas lembrar, estamos excluindo aqui alguém. Quem? O zero denominador. Está claro isso? Como a raiz do quociente, para essa exclusão, é o quociente das raízes, ficamos com a raiz de r ao quadrado, que dá r, sobre a raiz de y ao quadrado, que dá y. Aí esse y, dividido por esse y, dá quanto? 1, que é quando estamos tirando a nossa restrição. Conclusão, sobrou quem? Sobrou apenas a integral de r dx. E que é a integral de r dx? Integral de r dx. Epa, r dx. R constante ou variável? Constante. Está dando muita química aqui no raciocínio de vocês. Pois é. Reagindo negativamente. Integral de dx, x. Não esquecendo, é constante. Reparem, então, que a nossa restrição, outrora observada inicialmente, não vai ser preciso utilizar. Concorda comigo? Embora ela esteja aí. Bom, aí finalmente é por conta de vocês. Como assim finalmente?
Fica a função aplicada ao limitante superior, a função aplicada em R, que vai ser R ao quadrado, agora sim, né? R ao quadrado. A função aplicada em P fica RP, quando o P tende para zero, zero. Então fica R ao quadrado vezes 4π, ou 4π ao quadrado. O que é isso? 20. O que a gente entendeu assim? Aí o negócio está reagindo. Aí isso ainda usa feito produto e aí reage. Então, repare que a gente tinha uma restrição e a gente só verbalizou essa restrição. Quando? Quando você faz a simplificação. Está claro isso? Está claro isso? Perguntas até aqui? Não? Então tem uma questãozinha no PD de vocês que é sobre o comprimento de ar. Tá certo? Que é sobre o comprimento de ar. Deixa eu começar a fazer, para não encher muito o saco de vocês. Vocês copiam, só precisa desse espaçozinho aqui. Se não me falha a memória, a expressão que tem lá é a seguinte, esse é o quarto de hoje. X elevado a 2/3 mais y elevado a 2/3, só que eu vou colocar aqui o número 1, a comodidade. Depois a gente vai ver uma outra estratégia para resolver, que fica bem mais trabalhosa, se fosse x elevado a 3/2 mais y elevado a 3/2. E uma expressão que é muito próxima, chamada folha de Descartes. Certo? Então nós temos a expressão, no caso dessa expressão, obter o comprimento de arco, desde x igual a 0 até o ponto de x igual a 1. Certo? Vou fazer logo e dar um tempo para vocês copiarem. Então, obter o comprimento de arco. Qual a forma do comprimento de arco? Qual é, o Everino? Qual é a forma do comprimento de arco? Não? Lembra? Ana Larissa? Qual é a forma do comprimento de arco? Não lembra mais? Dalton? Qual é a forma do comprimento de arco? Realmente, para a gravação, o pessoal vai fazer prova de química hoje. Vocês não estão nem reagindo muito bem, nem a gente falou no início do problema. Quando a gente quer encontrar a área da superfície de redução, ao rotacionarmos em torno do eixo X, ao fazermos os nossos recortes, a gente olha para a área lateral. Que é a área lateral? 2πrh. Só que no nosso caso, em vez de a gente pegar uma medida para o raio, a gente pega uma medida como comprimento, porque você tem um refino. A gente pega uma medida como comprimento. Comprimento de quem? Comprimento de um arco. Falando na gravação, depois você reveja, isso tudo foi falado. Mas tudo bem, vocês estão aí meio preocupados com outras coisas, né? Então, o comprimento de arco é a integral de A até B da raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Ok? Essa é a fórmula do comprimento de arco. Aí me diga uma coisa. Será que a gente precisa isolar a variável y para depois derivar? Para que tenha necessidade de derivação? O que vocês acham? Se ainda estiver funcionando os reagentes químicos, somente 16, né? Vamos fazer Ctrl+C, Ctrl+V. O que a gente fez no problema anterior? Derivou implicitamente. Vamos continuar aqui, gente. Tá certo? Detalhe. Se necessário for, só vou explicitar a integral de volta no final.
Se as argumentações forem suficientes, não teremos a necessidade de escrever. Está claro isso? Como assim, ó? Aqui ficou claro a verbalização. Tá ok? Então, para a gente montar um pouco o pincel e a cabecinha de vocês, vamos fazer esse problema derivando implicitamente. Então, nós vamos derivar essa expressão em relação a x. Como a derivada soma a sua derivada, nós temos derivada x elevado a n é n x elevado a n menos 1 mais, né? Derivada y elevado a n fica 2/3 vezes y elevado a 2/3 menos 1, só que o y é função de x, então fica vezes y', e no lado direito da igualdade, a derivada constante vale zero. Vamos lembrar que estamos derivando ambos os membros da igualdade em relação à variável x, por isso que ficou y'. Se fôssemos derivar em relação à variável y, ficaremos pulando vezes x'. Se fosse em relação à variável t, x' e y'. Está claro isso? Então, ó, taxas relacionadas. Diretamente nós estamos aqui também. Bom, vamos isolar. Então, quem é y'? Y' será, observe, o 2/3 vai ser cancelado. Ao passar esse rapazinho para o outro lado, vai ficar negativo. Então, ficamos com x elevado a menos 1/3 sobre y elevado a menos 1/3. Está claro, gente? Está claro isso? Pois bem, ajeitando aquela nossa expressão onde queremos chegar, 1 mais y' ao quadrado vai ficar 1 mais expressão negativa ao quadrado dos reais para positiva. Então nós vamos ter x elevado a menos 2/3 sobre y elevado a menos 2/3. Está claro, gente? Elevando ambos os membros ao quadrado, x elevado a A elevado a B é x elevado a A vezes B. Ok? Está dando para perceber? Mas detalhe, são detalhes tão pequenos, mas são detalhes. O expoente é positivo ou negativo? Negativo. Sim, daí? Oxe. A elevado a... Isso aqui, vou escrever uma coisa. Se concorda comigo, isso aqui é a mesma coisa que 1 mais x sobre y elevado a menos 2/3. Para ver se vocês veem melhor. A elevado a menos b é 1 sobre A elevado a B. Confere? É 1 sobre A elevado a B. Então, esse aqui eu posso aqui é a mesma coisa que 1 mais 1 sobre x sobre y elevado a 2/3. Confere? Então, eu quero argumentar o seguinte. Eu vou desenvolver essa expressão, e, por conta desse expoente negativo, as manipulações que vão acontecer é que, em vez de eu ter x elevado a 2/3 sobre y elevado a 2/3, eu vou passar a ter y elevado a 2/3 dividido por x elevado a 2/3. Está claro isso? Então, já, vamos deixar que se copiarem, nós vamos concluir que x elevado a menos 2/3 dividido por y elevado a menos 2/3 equivale a y elevado a 2/3 positivo dividido por x elevado a 2/3 positivo. Está claro isso? Nós só estamos fazendo isso daqui porque aparentemente vocês não estão muito legais hoje. Essas são as químicas da vida, né? Talvez não chegue rolando hoje uma química com calma. Essas manipulações, lembra que você já podia ter feito a inversão desde o início. Certo? A sobre B elevado a C fica A elevado a C sobre B elevado a C. Divisão de fração. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ok? Está claro quem está fazendo até aqui, gente? Está claro, né? Pois bem, desenvolvendo, ficamos com x elevado a 2/3 mais y elevado a 2/3 sobre x elevado a 2/3. Mas por hipótese, está apagando, mas vamos lá. Quem é x elevado a 2/3 mais y elevado a 2/3? 1. Então ficamos com 1 sobre x elevado a 2/3. Conclusão. O nosso comprimento de arco vai ser a integral desde x igual a 0
até x igual a 1 desta raiz. Então fica da raiz quadrada de 1 sobre x elevado a 2/3. Já a gente resolve a integral, porque ela não oferece nenhuma resistência. Mas a gente nota que tem uma restrição. Qual é a restrição? Zero. Repara que o x aqui não pode ser zero. Então fica o limite. Então a gente vai trocar o zero por alguém. Vamos chamar esse alguém por quê? É isso aí, né? Então é o limite quando Q tende para zero por valores maiores do que ele. Tá certo? Bom, vamos ajeitar isso daqui. 1 sobre x elevado a 2/3 é a mesma coisa que x elevado a menos 2/3. Tá certo? Tentar economizar no pincel, não vamos economizar na fala. Então fica x elevado a menos 2/3. X elevado a menos 2/3, a raiz quadrada dele, ora, raiz de x elevado a menos 2/3 é a mesma coisa que x elevado a menos 2/3 elevado ao meio, porque a raiz de alguma coisa é alguma coisa elevada ao meio. Está claro isso? A elevado a b elevado a c é a elevado a b vezes c. Menos 2/3 vezes 1/2, ficamos com menos 1/3. E que é? Pronto, então ficamos com x elevado a menos 1/3 dx. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, vamos encontrar uma primitiva para essa função, aplicá-la em 1, aplicá-la em Q e fazer esse limite. Então, nós vamos ter o limite quando Q tende para zero pela direita, de uma primitiva, vamos chamá-la de G, aplicada em Q, menos G aplicada em zero. Bom, aplicada em 1, menos G aplicada em Q. Tá certo? Mas quem seria uma primitiva? Ora, a integral de x elevado a n para n diferente de menos 1 é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Não esquecer da malinha da constante. Em breve a gente vai ter problemas com modelagem. Menos 1/3 mais 1 dá 2/3. Então nós ficamos com 3/2 de x elevado a 2/3 mais c. Está claro até aqui, gente? Está claro até aqui? Os reagentes aí não estão reagindo negativamente não, né? Então nós vamos ter o limite, quando Q tende para zero pela direita, de G de 1 fica 3/2. Não é isso? C com C embora, vai ficar 3/2 menos G de Q, vai ficar com Q, vai ficar 3/2, né? De Q elevado a 2/3. Quando Q tende para zero, fica zero. Resposta 3/2. Perguntas? Vou fazer só mais uma, envolvendo as duas estratégias. Isto é, alguém que não pertence ao domínio e, por exemplo, o infinito. Tá bom? Escreva, por favor. Bom, a gente está preparando o caminho, não sei se vai dar para fazer hoje, porque vocês não estão muito focados, numa aplicação onde a gente vai ter duas restrições na nossa integral. A primeira restrição, pegar alguém que não pertence ao domínio, e a segunda restrição, indo para mais infinito ou menos infinito. Mas, para fazer essa aplicação, eu vou primeiro precisar de uma coisa, uma ferramenta de apoio no cálculo, chamada, do cálculo vetorial, chamada transformada de Laplace. Tentativas e erros ao longo dos anos fizeram com que o Laplace observasse que esse tipo de integral aparecia em vários contextos, aparecia em vários nossos problemas. Que integral é essa? É a integral de 0 a infinito. Olha a mala do E. Vocês lembram que a exponencial é a única função não nula cuja derivada é ela própria e cuja integral é ela própria a mesma constante. Então, tem muita utilidade. Tá certo? Tem muita utilidade. Então, fica E elevado a menos QX, onde esse Q é um parâmetro. Repara que eu não estou fazendo restrições para ele, se ele é positivo ou se ele é negativo, não. Ele é um parâmetro. Eu vou fazer restrições a ele depois, quando eu quiser verificar se a integral vai ou não vai convergir. Tá certo? Depois a gente vai fazer análises
Se o Q é positivo ou se é negativo, pode ser ambos, pode ser qualquer valor. X vezes f de x dx, tá certo? Então, note, ó. Essa integralzinha a gente já fez hoje, tá certo? Só que tem esse diferencial, é a nossa função f de x. Então, é uma função de uma função, ok? A transformada de Laplace também tem esse nome porque não é à toa. Transformada, tem alguma coisa a ver com transformação? Tem. O que vocês estão vendo lá na álgebra linear? Transformação linear. Só que já argumentou que a transformação pode ser quadrática, pode ser cúbica. Então, isso daqui, gente, também é um link entre o cálculo e a álgebra linear. Então, vamos fazer o primeiro caso. Quem seria a transformada de Laplace se a nossa função for identicamente 1? E depois, quem é a transformada de Laplace? O x. A ideia básica é, se a gente tiver uma boa bagagem, nós podemos descobrir a transformada de Laplace para qualquer função. Seno hiperbólico, tangente hiperbólica, só que a gente não tem ainda essa bagagem. Tá certo? Então, vamos pegar essas funções mais simples. L de 1. Então, o que seria o L de 1? Ora, o que é o L de f de x? Né? Lá na expressão é fulano vezes f de x dx. Então, o que é o L de 1? Onde tem f de x, colocamos 1. Está claro isso? Então, vai ser a integral de 0 até infinito de e elevado a menos qx dx. Está claro, gente? Perguntas? Não? Onde tinha f de x, a gente colocou 1. Só que sabemos, de novo, que essa integral é uma integral imprópria. Então, nós vamos trocar o infinito por uma letra. Vamos chamar essa letra de b. Certo? Então, fica e elevado a menos qx dx, integral de 0 até b, onde o b depois vai tender para o infinito. Ok, gente? Bom, então nós vamos ter o limite quando b tende para o infinito. Como a mente de vocês está um pouco fresca, embora meio estragada, calma. Fresca no seguinte aspecto, ele já falou isso hoje. Então, em termos de tempo, há pouco tempo que a gente argumentou sobre isso, sobre essa integral. Né? Meio estragada ou diluída, né? Dissolvida em outros assuntos. Quem é a integral de e elevado a menos qx? Fica 1 sobre q, né, vezes e elevado a menos qx. Então vai ficar essa expressão, menos 1 sobre q, vezes e elevado a qx. Só que aplicado em b. Está claro, gente? Menos ela aplicada em 0. Ora, fica menos 1 sobre q vezes e elevado a 0. Então, menos com esse menos da expressão, ficamos com mais 1 sobre q. Tá ok? Até aí alguma pergunta? Não? Mas calma, não copia ainda não. Vamos lá. O limite da soma é a soma dos limites, então eu sei que vai aparecer 1 sobre q. Então, a nossa preocupação é esse limitezinho aqui. Está claro? Então, eu vou trabalhar exclusivamente com e elevado a menos qb à parte. Vamos trabalhar à parte com esse limite. Limite quando b tende para o infinito de e elevado a menos qb. Ora, eu tenho aqui duas possibilidades. Primeira possibilidade a analisar. Se o q for... Primeiro, se o q for 0, não faz muito sentido a gente trabalhar com tudo isso. Concorda comigo? Se o q for 0, fica só com a integral de f de x dx, não tem o que fazer. Então vamos imaginar ou o q sendo positivo, ou o q sendo negativo. Ok? Se o q for positivo, q positivo com infinito fica mais infinito. Com esse menoszinho aqui fica e elevado a menos infinito. Está claro? E e elevado a menos infinito é uma coisa que 1 sobre e elevado a infinito. E elevado a infinito para infinito, então essa expressão aqui ela tende para 0. Está claro? Todavia, se o q for negativo, negativo com negativo, positivo. Positivo vezes infinito, que é positivo, dá infinito. E elevado a infinito passa aí ao infinito.
Quando o resultado é mais infinito ou menos infinito, a gente diz que a integral diverge. Mas a transformada de Laplace, ela não é para a divergência, ela é para a convergência. Então ela converge para que lado? Ela converge para que valor? Ela vai convergir se o nosso Q for positivo. Mas atenção, a integral vale zero? Não. Essa mocinha aqui vai zerar. Está claro isso? Para Q maior do que zero, essa expressão zero. E zero mais 1 sobre o Q. Conclusão. Se o Q for maior do que zero, a nossa transformada de Laplace para a função identicamente igual a 1 vai ser igual a 1 sobre o Q. Está claro? Por enquanto fica só isso. Por enquanto é só. Mas tem muita utilidade quando a gente vai resolver equações diferenciais. Por quê? Porque em vez de olhar para a minha saída, eu vou olhar para a minha chegada. Traduzindo, é como se vocês fossem resolver um problema já sabendo qual é a reação final, qual é o resultado da final. Essa é a ideia prática. Mas como é que a gente chega lá? Tá certo? Eu quero fazer de repente um balanceamento de uma equação química. Mas eu já sei qual é o resultado final. Mas como é que a gente procedeu para chegar lá? É mais ou menos isso que a transformada de Laplace faz.